Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Cris e no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre até onde pode chegar a maldade do ser humano, até que ponto o ser humano é capaz, né, de fazer maldade para o outro. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, porque aqui tem vídeo toda semana com vlogs, receitas e dica de economia doméstica para economizar no seu dia, para realizar os seus sonhos. Gente, segunda-feira passada eu vim trabalhar e na minha casa tinha umas vasilhas da minha amiga que ela passou o Natal com a gente. Trouxe essas coisas dela e na volta do trabalho eu falei para ela: tô passando na sua casa para deixar suas coisas, você vai estar em casa? Ela disse: estou, mas eu não vou poder receber nada que você trouxe porque estamos desabrigadas. E aí quando ela falou desabrigada, eu achei estranho, porque onde ela mora é um bairro que não tem esse tipo de alagamento. Ela não mora em uma comunidade, ela não mora numa área de risco, é um bairro normal, é próximo à escola da Sofia. Ao mesmo tempo que eu fiquei sem acreditar, gente, eu sabia que aquilo era verdade, porque ela não é de brincar com esse tipo de coisa, ela não é de estar com esse tipo de brincadeira. E mais na minha cabeça, como não era uma área de risco, eu ficava imaginando o que tinha acontecido. Eu falei para ela: tô passando aí. E a hora que eu cheguei, ela estava na garagem com todas as coisas não, o que ela conseguiu tirar para fora de casa, porque tinha abrido uma cratera no primeiro térreo da casa, né? Ali no começo ali da garagem, na entrada mesmo da casa, no lugar da escada, que a escada vai subindo para as casas, né? A primeira escada ali abriu uma cratera e eles não conseguiam passar. Então, isso ocorreu no domingo à noite, por conta das fortes chuvas que ocorreu aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo tem chovido, gente, muito, há quase 2 semanas sem parar. Todos os dias tem chuva. E chuvas fortes. E eu fiquei imaginando, falei: como assim? Como que uma casa caiu nesse lugar? Porque a gente está acostumado a ver nos noticiários, nas favelas, nas comunidades, próximo à encosta, próximo a rios, córregos, esse tipo de coisa. Mas num bairro onde não tem nada, é difícil da gente ver esse tipo de coisa. E eu fiquei ali sem acreditar. Eu falei para ele: eu nunca vi uma coisa dessa de perto, eu nunca vi ninguém desabrigado, eu nunca vi uma coisa dessa acontecer. E tava ela ali, gente, desesperada, porque ela não tinha para onde levar aquelas coisas que ela conseguiu retirar. Todas as outras coisas dela estavam ainda lá na casa, né? Como fogão, geladeira, cama, armário, botijão de gás. Assim, uma série de coisas que ela tinha lá, que ela não pôde tirar nela. Ela tirou algumas roupas e tipo 2 pratos, 2 talheres, 2 garfos, os documentos e os animais que ela tinha, 2 gatos. E eu falei para ela assim: olha, lá em casa tem um espaço, a gente pode levar essas coisas para lá. Enfim, gente, vou resumir a história para vocês. Aí ela chamou um carro, a gente conseguiu colocar as coisas dela no carro, eu levei as coisas dela lá para casa, que ela conseguiu retirar. Ela foi para casa da irmã, que é próxima à escola, próxima ao trabalho dela e tal, para ficar até ela conseguir resolver, né, a situação. Quanto à imobiliária que ela alugou a casa, ela e outras pessoas, né, foram atrás, mas a imobiliária falou que não podia fazer nada, que foi um acidente, o dono falou a mesma coisa. E a defesa civil foi lá e interditou a casa. Eles não podiam entrar para tirar nada, eles não podiam voltar para casa. Ela ainda tinha, né, a casa da irmã para ir, para se abrigar. Tinha pessoas que não tinham nenhum parente próximo, que não tinha nenhum lugar para ir e que estava sem nada ali na rua, sem saber para onde ir. E aí, com o passar dos dias, essas coisas foram se normalizando, né? Cada um procurando um lugar para ir, procurando casa para alugar e tal. E aí, no domingo, a minha amiga foi atrás. Não, ela já estava há dias procurando casa, que isso foi no domingo passado. Então, no domingo, 7 dias depois, né, uma semana depois, alguém esteve lá e falou assim: olha, mexeram nas nossas coisas. E aí minha amiga foi lá, gente, e aí ela foi lá ver, né, viu que as casas tinham sido arrombadas, as portas, tinham levado coisas das casas. Da casa da minha amiga levou o botijão de gás, a impressora e o micro-ondas. Na primeira casa, que era no térreo, levaram o fogão, que era novo. Gente, todas as casas levaram alguma coisa. E o que não puderam levar, gente, picharam as paredes, os colchão, por exemplo, que não podia levar.
Simplesmente, gente, fizeram xixi nos colchão, mijaram nos colchão e deixaram tudo para trás. Fizeram uma arruaça, fizeram uma baderna dentro do prédio, né? Que são 8 casas. Roubaram o que podia roubar e destruíram o que não podia levar. E aí, quando ela me falou aquilo, eu fiquei em choque. Ela me mandou mensagem ontem à noite falando: Cris, consegui uma casa para alugar e no fim de semana já vou fazer isso. E fui lá ontem, né? No domingo, lá na nossa casa, que é o lugar que está interditado, e me contou o que tinha acontecido. E aí, gente, eu passei a noite toda pensando sobre isso. Aquelas pessoas que já não tinham nada, que já estão desabrigados, que já estão sem suas coisas, tiveram o pouco que tinha roubado e o que não puderam levar, gente, foi estragado. Porque fizeram xixi no colchão, agora eles não vão poder usar. E aí à noite eu fiquei pensando, né, até onde pode chegar a maldade do ser humano? O que passa no coração dessa pessoa, gente, de falar assim: olha, essa casa aqui está interditada, essas pessoas estão na rua, eu vou lá buscar o pouco que elas têm, o que não puder buscar, eu vou estragar. Eu fico me perguntando, né, o que passa na cabeça dessa pessoa, o que passa no coração dessa pessoa, que sentimento essa pessoa tem dentro de si para fazer uma maldade dessa, para tirar o pouco que aquelas pessoas tinham. E o que ele não pôde levar, ele destruiu para aquela pessoa não poder usar. E aí, gente, para aquelas pessoas que já perderam tudo, que vão ter que ir atrás de uma casa nova, todos moram de aluguel. Não é fácil achar, né, uma casa hoje para se alugar, tem que estar procurando. A pessoa já está ali angustiada, sem nada. Quando você volta, você vê que o pouco que você tinha foi destruído, que você vai ter que recomeçar do zero. E assim, eu me pergunto, gente, que mundo é esse que estamos vivendo? Que a gente olha para o nosso semelhante e fala assim: eu vou destruir o pouco que ele tem. Ele vai ter que ficar agora sem nada. O que passa no coração dessa pessoa, o que passa na cabeça dessa pessoa? Que sentimento essa pessoa tem dentro de si? Eu fico assustada com esse tipo de coisa, quando eu ouço esse tipo de coisa. Porque eu jamais, imaginaria que alguém ia fazer uma coisa dessa. Porque o portão está trancado, ninguém sabe como essas pessoas conseguiram entrar, como elas tiveram acesso, e simplesmente levaram o que pôde e o que não pôde destruíram. E eu fico assustada. Que mundo é esse que estamos vivendo, onde a gente destrói o pouco que o semelhante tem para recomeçar, depois de uma coisa dessa, depois de uma tragédia tão grande quanto essa? Isso me assusta muito, gente. Eu fiquei muito triste quando ela me falou isso. E eu passei a noite em claro e eu falei: não, eu preciso desabafar, eu preciso conversar com as pessoas, eu preciso falar sobre isso, porque tá difícil da gente olhar para o outro, né, e imaginar que o outro seria capaz de fazer uma coisa dessa. É muito triste, é muito difícil. Gente, é um sentimento assim, que eu não consigo explicar para vocês. É muito triste. E para ela, e para aquelas famílias que estão passando por isso, de ver a sua casa, né, mesmo que alugada, ali destruída, que você vai precisar recomeçar. Isso aconteceu, era 2 horas da manhã, né? Ela disse que 2 horas da manhã eles estavam debaixo de chuva no domingo passado, né? Fez 8 dias, embaixo de chuva, esperando a Defesa Civil chegar para ver o que ia fazer. E a Defesa Civil chegou e falou: olha, aqui não pode fazer nada, essa casa está condenada, só tem uma viga sustentando todo esse prédio aqui, isso aqui pode desabar a qualquer momento. Porque quando a pessoa que comprou aquela casa, ele comprou uma casa, um sobrado de 2 andares, sem estrutura. Ele não estruturou a casa para continuar construindo, ele continuou construindo e alugou. E aquelas pessoas que estavam ali não sabiam disso. Olha o risco que correu, né? E aí, depois de ter passado por toda essa situação difícil, você ter o pouco que você tem roubado e o que não foi roubado foi destruído. É muito triste, é muito difícil, gente. E assim, eu tô falando a vocês porque eu tô acompanhando essa história de perto com a minha amiga, tô vendo o que ela tá vivendo esses dias, tá? E eu sei que não é fácil, só quem sabe é quem passa. E eu fico triste de saber que existe ser humano no mundo com uma maldade tão grande no coração, de entrar numa situação dessa, entrar na casa das pessoas, levar o que pôde e o que não pôde levar a gente destruiu. Essas casas foram alugadas por uma imobiliária.
nem a imobiliária e nem o dono do imóvel, né, deu nenhum suporte para essas pessoas que passaram por essas dificuldades, que estavam nas casas que foram jogadas para a rua por conta desse desmoronamento. A única coisa que ele fez foi devolver o aluguel daquele mês. O da minha amiga, ele devolveu o dinheiro do aluguel e aí na hora que ela chegou, né, ele fez o Pix para ela do valor daquele mês que ela tinha acabado de pagar. Ela já tinha pagado até com antecedência, que o aluguel dela venceria depois, ela já tinha pago no comecinho do mês, assim que ela recebeu o dinheiro. E depois eles vieram com um papel para que ela assinasse, falando que ele estava devolvendo o dinheiro do aluguel e que ela não, mais tarde, ela não entraria com nenhum recurso contra ele, o dono da imobiliária, por nenhum tipo de prejuízo que ela tenha tido. Mas como Deus é tão grande, gente, a pessoa fez o Pix primeiro para ela e depois veio com o papel para ela assinar um contrato. E aí a hora que ela leu esse contrato, que viu todas as cláusulas que ele tinha colocado lá, ela disse: não, eu não vou assinar. Eu vou assinar, assino com todo prazer o recibo do valor que vocês estão me devolvendo, que é o valor do aluguel que eu já tinha pago desse mês. Quanto a entrar na justiça depois para ressarcir pelos danos que eu tive, eu não vou assinar falando que eu vou isentar o dono do imóvel por isso. Eu não posso fazer isso. E aí, nossa, teve uma discussão, o pessoal da imobiliária ficou muito bravo com a minha amiga e ela foi irredutível, ela disse: não, eu assino o recibo da devolução do aluguel, que foi o que vocês estão fazendo agora para mim. Vocês acabou de fazer um Pix aqui. Aí a moça ainda falou assim para ela: mas por que você não falou antes da gente pagar, fazer o Pix para você? Ela disse: porque você não me falou. E graças a Deus ela não falou, né? Ela já tinha feito o Pix para minha amiga não assinou esse contrato que eles colocaram essas cláusulas lá para ela, ela só assinou o recibo da devolução do valor. As outras pessoas, gente, eu não sei se ele devolveu o valor, mas as pessoas estão entrando, né? E que ainda não começou, vai entrar com processo contra o dono da imobiliária por danos, né? Porque como que ele constrói um prédio sem estrutura para aguentar? E aí, no meio da noite, essas pessoas correram risco de vida, porque simplesmente a cratera que abriu no térreo, né, no alicerce daquela casa, era de mais de 4 metros de profundidade. É como se não tivesse feito um aterramento, feito um buraco, construído a casa e deixado um buraco lá embaixo, porque terra não tem embaixo. Inclusive, atingiu casas ao lado. Tem um moço que tem uma firma do lado, que a firma dele foi atingida. E aí ele diz que vai fazer o reparo na casa dele, na firma dele, e vai mandar a conta para o dono do imóvel, que não cuidou do imóvel, que não alicerçou o imóvel corretamente para construir aquelas casas, colocando a vida daquelas pessoas em risco. E é esse meu desabafo, gente. Vamos olhar para o nosso semelhante com mais amor, com mais afeto, com mais carinho, com mais compreensão, né? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.